Boa noite. Rafael já entrou o primeiro, já estava na porta, não foi? Quando abriu e puf, caiu. Sejam bem-vindos, Carlos e muitos outros amigos e irmãos do Centro Espírita Viana de Carvalho. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. Faz tempo, né? Que eu não chego aqui para falar com vocês. Thalita estava aí fazendo o papel na direção das lives e fez muito bem feito. Então hoje eu estou aqui com vocês para matar a saudade. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Agora nós vamos iniciar como se estivéssemos no Centro Espírita Viana de Carvalho. Eu vou convidar o grupo musical Infinito Bem para entrar e eles vão tocar para nós duas músicas, para nós nos harmonizarmos e poder relembrar os velhos tempos da maravilha do que é estar no Viana. Boa noite, Sérgio, Riso. Boa noite a Olá! você. Olá, Boa noite a todos! Boa noite, família Viana! faz tempo, hein, Thalita, que a gente não faz essa dobradinha, né? Saudades! Saudade é nosso sobrenome. É verdade. Agora é só o que a gente diz, mais do que nunca, saudade, saudade. Aí Deixa tem um eu... livro espírita bem fininho, e eu não decoro nada, né? Mas uma coisa eu não esqueci, que ele diz assim: saudade, doce presença da ausência. Melancólica ausência que se fez presente e quando se foi obrigada a seguir. Então, nós fomos um pouco obrigados a seguir para casa, fazer o nosso isolamento, mas é uma doce presença da ausência, não é? Então, que possamos tentar nos aproximar, mesmo que seja de forma virtual, mesmo que seja através dos recursos da internet, das redes sociais, mas já pensou se agora não houvesse isso, como há 100 anos atrás, estaríamos completamente isolados, né? Completamente isolados. Então, nós não temos muito o que reclamar, não. Então, temos que fazer uma canoa com 2 paus. Se era com 20, era com 20. Agora só tem 2 paus. Te vira e faz uma canoa com 2 paus. E se salva, né? Então, mas que bom que estamos aqui e podemos deixar a chama acesa do Viana, porque essa chama ela é alimentada pelas nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas ações. E a pandemia não tirou a possibilidade de agirmos, apenas nos convidou a buscar novos caminhos, nos adaptarmos a essa realidade. Então, nós podemos usar e abusar do nosso poder criativo. É isso. Mas vamos cantar, né? Já O falei trabalho demais, continua. a gente chegando aí, aqui alguém dizendo, lindo, sentimos saudade de tudo que foi. E que bom que a gente tem do que sentir saudade, não é? Que bom. Triste seria se hoje a gente não tivesse do que se lembrar. Mas convido vocês a nos harmonizar, né? Trazer o canto de vocês que acalma, que tranquiliza e que traz esperança. Então, espero que com essas 2 músicas que vocês vão cantar, seja um verdadeiro afago, um verdadeiro carinho em nossos corações. Obrigada, Eva. A gente está sem o cabo deu problema do retorno, a gente vai ficar sem te ouvir pouco, mas aí quando a gente finalizar a música eu volto para cá para a gente se falar, combinado? Pronto, então vocês cantam 2 músicas, depois eu faço a prece
e chamo o Rafael. Combinado. Tá, ok. Vamos lá? Vamos. Mais uma vez, boa noite, família Viana. Que saudade. E vamos cantar. Uma música de Renatinho. Um beijo, Renatinho. Mais saudade. Só tem saudade hoje. Brilhe sua luz. Falando aos médiuns. Falando aos médiuns. Para ser bom medianeiro, eduque e ame. Faço bem o ano inteiro. Seja sempre fiel da boa nova de Deus. Multiplique os talentos, eles não são só seus. A mediunidade é faculdade natural, não é privilégio. É compromisso espiritual. Se autoajude e ajude o irmão a encontrar na caridade caminho para se libertar. Não fique esperando, tenha pressa em trabalhar, brilhe sua luz. Jesus estará a lhe esperar. Fiel amor de Deus. Seja sempre fiel da boa nova de Deus. Multiplique os talentos, eles não são só seus. A mediunidade é faculdade natural, não é privilégio. É compromisso espiritual. Se autoajude e ajude o irmão a encontrar na caridade o caminho para se libertar. Não fique esperando, tenha pressa em trabalhar, brilhe sua luz. Jesus estará a lhe esperar. Não fique esperando, tenha pressa em trabalhar, brilhe sua luz. Jesus estará a lhe esperar. Brilhe sua luz. Jesus estará a lhe esperar. Brilhe sua luz. Jesus estará a lhe esperar. Brilhe sua luz. Um beijo, Rafael. Vi que Rafael botou um coraçãozinho aqui. Eita, que alegria. Agora a gente vai tocar uma pré-prece para Eva. Finalizar a prece e chamar Rafael. Um beijo, família Viana. Que saudade. Miguel, presta aí. Tá no final, sim. Vamos lá?
Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Obrigada, grupo. Obrigada pelas músicas. Obrigada, Thalita, André e todo o grupo musical. Até sexta que vem, se Deus quiser. Até sexta, não é? Agora vamos... Fica aí um pouquinho ainda, Thalita. Vamos fazer a prece. Já eu chamo... Vamos elevar agora o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Entrei em comunhão com os nossos amigos espirituais, aos mentores de nossa casa, Centro Espírita Viana de Carvalho, e suplicar, Mestre, e suplicar misericórdia, perdão, amparo ao nosso planeta que está tão enfermo, ao nosso país que agoniza, a nossa cidade que está em pleno sofrimento também. Que as nossas boas vibrações possam chegar em cada lar, em cada hospital, em cada UTI, em cada enfermaria, em cada ambulância, em cada calçada onde se encontra
encontra alguém desesperado à busca de uma assistência médica, mas que chegue também em todos aqueles que cuidam de quem precisa deste momento de cuidados especiais para vencer o Covid. Obrigada, Pai, por tudo que temos e que já conquistamos, mas nos ajuda nesse momento a conquistar cada vez mais a resignação, a compreensão, a paciência, a fraternidade e o amor ao próximo. Pois cuidando de mim, cuido também do outro. Que possamos ver no mínimo gesto do dia a dia um cuidar do nosso irmão. Que a tua paz e teu amor nos envolva hoje e sempre. E que tua luz consiga chegar nos corações de tantos que nesse momento sofrem, sejam os encarnados ou os que há pouco partiram para a pátria espiritual, ainda tão desorientados. Mas que teu infinito amor, a tua luz, o envolverá, nos envolverá, e assim acalmará os nossos corações, deixando a certeza de que dias melhores virão. Que a tua paz penetre em nossos corações. Graças a Deus. Bom, agora vamos escutar nosso querido amigo Rafael Lavarini. Vamos convidá-lo para trazer seus conhecimentos, seu amor pelo Evangelho, seus estudos, compartilhar conosco e podermos aqui bebermos dessa fonte luminosa, né, meu amigo? Oi, minha querida Eva. Estar aqui com você. O melhor seria estarmos lá no auditório da Oviana, mas tem um velho ditado que diz: quem não tem cão, caça com gato. Então, o gato nessa hora é a live, não é você, viu? Ainda bem, né? Mas no sentido de que não tem cão, caça com gato. Você é um gatão, mas nesse momento a gente tem que se virar com as lives, não é? Então, meu amigo, a palavra é tua, traz para nós essa luz, essa fala tão envolvente, tão assim, inebriante, quando você nos fala de Jesus, ou de Paulo, ou de quem quer que seja, mas a tua fala, ela consegue, mesmo assim, através de uma telinha, ela consegue penetrar em nossos corações. Ela consegue nos envolver e lhe sentir bem pertinho de nós. Então, a fala é sua e traga um calmante para os nossos corações. Bom, Eva, primeiro eu quero te agradecer essa família maravilhosa, né, do Viana de Carvalho. Você sabe o carinho que eu tenho por todos vocês, pela Paraíba. Eu espero que em breve a gente possa estar ainda mais perto, né? Obviamente respeitando esse momento que a gente está passando, mas confiando em dias melhores. Porque a própria Abigail, lá no livro Paulo Estevão, vem falar conosco que a criatura, quando é convicta da paternidade divina, mesmo diante do sofrimento, ela precisa caminhar no mundo feliz. Então acho que o que a gente não pode perder é a confiança, a esperança em dias melhores, e por que não sermos felizes mesmo quando sentimos a emoção do medo, quando sentimos a emoção da tristeza, da incerteza, não é? Porque a gente precisa ter a convicção desse Pai amoroso que sempre nos dá a medida que precisamos. E a gente vai iniciar a reflexão com uma questão do Livro dos Espíritos, para a gente mostrar a concordância, obviamente, de Kardec, Chico, Jesus, da primeira revelação também. Hoje nós vamos falar muito da primeira revelação, para chegarmos no martírio de Jesus, não é? Aquele momento que é tão mal compreendido e tão mal interpretado muitas vezes por todos nós. E existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 1009,
que Kardec estava ali tratando já sobre as questões de pena eterna, não é? A pessoa quando morre vai ficar para sempre no inferno, ou vai ficar para sempre no céu? Então estava tendo essa discussão ali com os espíritos, e essa questão 1009, para mim ela é muito importante, porque quando Kardec vem perguntar sobre a pena eterna, ele recebe não apenas uma resposta dos espíritos, como de costume, mas ele tem comentários muito extensos, o que é incomum para o espírito de luz. Geralmente o espírito, quanto mais evoluído, ele responde e fala muito em poucas palavras. O grande exemplo disso é o próprio Livro dos Espíritos, não é? Imagine uma pergunta ali que é Deus, e a resposta sucinta, mais profunda, assim como tantas outras que a gente acompanha em toda a obra primária da doutrina espírita. Assim como a gente acompanhou, por exemplo, o momento que Chico Xavier recebeu uma psicografia cuja autoria espiritual era Maria de Nazaré. Imaginem, receber uma psicografia de Maria de Nazaré. E ali naquela mensagem ela apenas escreveu por meio do Chico: tudo passa. Tudo passa. Não é? E foi uma das mensagens mais belas, e ele levou aquilo ali como algo muito forte. Né? No tempo certo, tudo passa. Exatamente. E a gente sofre que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós somos imediatistas. Nós nem começamos a jogar semente, a gente já quer colher. Então essa característica de espíritos como envergadura espiritual maior, ela é muito comum. De escrever pouco, de em poucas palavras conseguir cirurgicamente trazer a mensagem da qual precisamos naquele momento. E é engraçado que nessa pergunta 1009 ela foge desse padrão. Inclusive, não foi apenas um espírito que deu a resposta. Nós temos ali Santo Agostinho, Platão, Paulo de Tarso, só os fracos, não é? Respondendo ali aquela pergunta. E Paulo escreve 3 páginas. 3 páginas de resposta. Mas, obviamente, eu não vou ler as 3 páginas. Eu vou falar só da primeira frase. A primeira frase dita por Paulo naquela pergunta, que fala sobre a pena eterna, inclusive, mesmo dentro de um lar espírita, a minha infância eu tive muito conflito, minha adolescência, com medo de ir para o fundo do inferno e arder lá para o resto da vida. E quando a gente vai tomando entendimento do que é a proposta da doutrina espírita, e aí com a nossa dificuldade moral de entender profundamente, eu só substituí o nome, porque eu ficava achando que eu ia continuar sofrendo, mas no umbral, né? E a gente vai substituindo as coisas, mas a ideia do nosso espírito ainda é muito semelhante às tradições católicas. Ora, se a gente é reencarnacionista, a gente tem que aceitar também que nós somos muito mais católicos do que espírita. Quantas reencarnações nós não tivemos dentro do catolicismo? Então as nossas convicções espirituais é muito isso, céu, inferno. Ou vai para o umbral ou vai para nosso lar, não é? E ainda é muito pequena diante do que realmente é o propósito da vida, né? A grandeza da vida quando nós despojamos do corpo físico. E ali Paulo, na primeira frase, ele fala que para caminharmos na unidade de Deus, e aí já é profundo nessa fala dele, caminhar na unidade de Deus. O que seria isso? Senão todos estarmos numa mesma frequência, uma mesma sintonia espiritual, o mesmo propósito, o mesmo sentimento, o que inclusive nos faz lembrar Kardec no livro A Gênese, quando ele afirma que no futuro a religião da Terra vai ser a fraternidade. E as bases dessa religião vai ser o amor. Então caminhar nessa unidade de Deus, mesmos propósitos, mesmo sentimento, é estarmos fraternos uns com os outros, envolvidos pelo amor, não é? Então, é algo simples que Paulo começa a falar, mas profundo. Então, o que é necessário para que a gente chegue nesse ponto? E aí a gente não vai preocupar com pena eterna, porque a gente vai entender que no nosso íntimo está as nossas penas ou as nossas alegrias, as nossas recompensas, não é? Por isso que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Por isso que André Luiz, ele tem como o maior susto, segundo Emmanuel, quando Emmanuel apresenta André Luiz no livro Nosso Lar, o maior susto de André Luiz ao chegar no mundo espiritual foi perceber que a morte nada mais é do que o encontro do homem com a própria consciência. E aí o livro dos Espíritos nos afirma que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. E Paulo então complementa, afirmando que para caminharmos na unidade de Deus, mesma sintonia, mesmos propósitos, 3 coisas são necessárias. 3 coisas são necessárias para alcançarmos isso: justiça, amor e ciência. E 3 coisas são contrárias.
injustiça, ódio e ignorância. Essa é a primeira frase de Paulo, nessa resposta que ele vai desenvolver por 3 páginas. Mas vejam que interessante, as 3 coisas necessárias, porque as que são contrárias, obviamente, são contrárias a essas 3 características. A justiça tem como contrariedade dela a injustiça, o amor, o ódio, a ciência, a ignorância. E ali, Paulo nos faz lembrar das 3 revelações, Eva. Porque Moisés veio trazer a justiça por excelência. Jesus, o amor, e o Espiritismo, trazer e resgatar essas mensagens com uma visão científica, obviamente, sem considerar a filosofia, a religião para tanto. Então é muito profunda essa reflexão de Paulo. Por quê? Porque nós, enquanto espíritas, muitas vezes focamos demais no Evangelho, na segunda revelação, e abandonamos a primeira. A segunda é mais importante, mas a primeira não pode ser abandonada. Para a gente entender Novo Testamento, nós precisamos pelo menos nos esforçar um pouquinho para aprender algumas coisas do Velho. Não somos obrigados a dominar tudo, obviamente, nem do Novo Testamento, mas para melhor compreensão, e aí dentro do que a gente vai falar hoje, que é esse martírio de Jesus, é extremamente necessário compreendermos um pouquinho do que nos propõe os escritos sagrados. E aí para isso, Eva, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer em palestra. Eu separei um texto para mim ler alguns trechinhos aqui. Normalmente eu não faço leitura em palestra, mas eu acho tão bonita essa parte e que vai embasar o que a gente vai trazer, que eu separei. O livro, um dos meus prediletos, A Caminho da Luz. Autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, um livro da década de 30. Um livro da década de 30, em que Emmanuel revela, obviamente sendo um médium de espíritos de uma envergadura ainda maior no mundo espiritual, o cuidado que Jesus teve com a Terra desde os primeiros tempos, antes mesmo que o planeta fosse criado. Com a evolução dos povos, até chegar nessa nova era com a doutrina espírita. E aí, um momento da obra, Emmanuel começa a falar sobre Moisés, sobre o judaísmo, sobre os profetas, e é maravilhoso aquele momento, porque ele nos demonstra, assim como desde a criação aos tempos atuais, que Jesus ele acompanha tudo de perto. Jesus está do nosso lado o tempo inteiro. Não está acontecendo nada sem a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive uma pandemia como essa, não é? Que talvez seja aí um processo de quimioterapia, não é? Com esses nossos tumores espirituais, do orgulho, da ignorância, da prepotência, da arrogância, não é? Da falta de humildade. E eu vou trazer já o primeiro trecho aqui, Eva, para a gente refletir. Veja que lindo o que Emmanuel diz. Contudo, ele falando sobre o judaísmo. E não obstante a sua feição misteriosa, os escritos sagrados, não é? É no conjunto um poema de eternas claridades. Então ele fala que o Velho Testamento, em seu conjunto, é um poema de eternas claridades. Eternas. É uma coisa que já passou e que a gente não precisa preocupar? O que é eterno não pode passar. A gente precisa do que é eterno, não é? O que é eterno é o que nos liberta. Mas a gente às vezes prefere estar aprisionado no que é passageiro, no que é descartável, não é? Então ele fala que o Velho Testamento é um conjunto de um poema de eternas claridades. E continua dizendo, seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento. A par do Evangelho está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Então, só nesse pequeno parágrafo de Emmanuel, no momento da obra Caminho da Luz, que ele fala sobre a relação do judaísmo e do cristianismo, nós já temos motivos para estudar o Velho Testamento. Para entender que há uma conexão, para entender que ele está tocado de clarões imortais, como afirma Emmanuel, que é um grande poema com eternas claridades. E por que a gente vai desperdiçar uma pérola dessa?
sendo que podemos aprender tanto, tanto com esses escritos sagrados, não é? E aí Emmanuel ainda ele vem retratar mais adiante quando ele fala do monoteísmo, porque muitas vezes a gente fica perguntando, mas por que então que Jesus realmente veio para o povo de Israel, sendo que o Cristo é para todos? Por que que ele nasceu ali como judeu? Não é? Por que que ele cumpriu aquelas profecias? Ele não poderia ter nascido grego? Ele não poderia vir de uma outra maneira? Não é? Porque o Cristo não precisava estar vinculado à religião. E eu acho que isso já é o Rafael, tá? Não é Emmanuel, não é ninguém. Eu creio que o que esse povo sofreu por tantos séculos pelo simples fato de acreditar em um Deus único, num mundo em que ninguém acreditava em um Deus único, já é mais do que merecimento, né? Eles receberem a dádiva de ter o Cristo nascendo ali dentro do judaísmo. Então não tenho dúvida que fizeram por merecer, né? E não foi por obra do acaso que Jesus nasceu junto àquele povo. Quer fazer algum comentário, Eva? Não, estou aqui então vamos só seguir. bebendo. Vamos lá. Então vamos continuar bebendo em Emmanuel, né? Agora olha o que ele vai falar sobre o monoteísmo e esse povo de Israel, né? Esse trabalho aí de séculos que eles tiveram de forma incansável, né? Preparando o povo para a vinda do Salvador. O povo de Israel acreditava somente na existência do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e tolerar todos os martírios. Então essa crença em um Deus único fortaleceu a fé daquele povo ao ponto de conseguir sofrer tudo, de tolerar todas as injúrias, todas as perseguições, todas as mortes. Então a gente percebe que houve um mérito muito grande, fruto da fé e da lealdade que aquele povo tinha. Saulo de Tarso, enquanto perseguidor, ainda que houvesse cometido muitos erros, ainda que ele tenha cometido muitos erros, Emmanuel fala antes da transformação dele, que ele tinha um coração leal à causa que ele abraçava. Então, era uma característica daquele povo, a lealdade, seguir aquela justiça segundo as concepções e o adiantamento daquela época. E hoje eu fico pensando, não é? Se nós tivéssemos a educação que o povo judeu já tinha naquele tempo, de saber respeitar a lei, saber respeitar regras. Imaginem só, uma vez um amigo estrangeiro, andando de carro comigo, ele me fez um questionamento que eu fiquei muito reflexivo. A gente passou num quebra-molas, né? Tem lugar que chama Lombada, lá na minha cidade é quebra-mola. Então a gente passou por um quebra-mola e ele falou assim, por que existe isso aqui? Aí eu olhei e falei assim, é para o povo não correr, né? Para a gente não correr. Ele falou assim, mas ali não tem uma placa falando que tem que ser 40 quilômetros? Eu falei, tem a placa. Ele falou, então por que precisa do quebra-mola? Aí eu parei e fiquei assim, reflexivo, né? Então isso é uma questão que de educação. Às vezes, Eva, eu tenho refletido muito com essa questão do Covid, não é? E muita gente pergunta, nós estamos então na transição planetária, o Covid é uma dessas... Olha, nós estamos no processo, e esse processo, gente, não quero desanimar ninguém, mas vai demorar séculos, talvez até milênio, para a gente estar regenerado, tá? Porque não tem como a gente estar regenerado vendo as coisas que a gente vê acontecer. Nós estamos muito longe da regeneração. A gente pode estar iniciando, mas o processo, a caminhada é longa. Não é que vai reencarnar um monte de espírito bonzinho que vai transformar tudo. Não vai. Não vai ser assim. Isso é gradativo, a natureza não dá saltos. E não tem como destruir a lei, a natureza. Ia ser muito bom a gente pensar assim, vai reencarnar um tanto de espírito bom agora, quem teve chance... Gente, não é assim. Muita calma, não é? Para a espiritualidade, um século é um segundo. Nós que temos pressa demais, nós que somos ansiosos demais. E eu vejo que no fritar dos ovos, cada um, obviamente, vai ter o aprendizado do Covid, da maneira que vai servir de amadurecimento, de crescimento espiritual. Mas no fritar dos ovos, o Covid está vindo para ensinar a gente coisa básica. Como, por exemplo, tirar os sapatos antes de entrar dentro de casa. Lavar as mãos antes de uma refeição. Lavar as mãos ou passar um álcool quando você vai numa padaria, pega num dinheiro, pega num troco, usa um cartão de crédito. Quando você pega um transporte público, usar máscara quando você está gripado, com consciência de não transmitir uma simples gripe para o seu amigo. Então é para educar. O primeiro propósito, eu acredito, da pandemia é educar a gente.
É claro que tem um convite para estar mais perto da família, para a gente ficar reflexivo, que ela manda a gente para esse deserto íntimo, né? Mas primeiro educação. E é algo que eu admiro no povo judeu. Eles eram extremamente respeitosos às leis e às determinações, como a gente ainda não é. Então, quando estudamos o Velho Testamento e percebemos este testemunho da lealdade, da fé, da dedicação, do respeito às leis maiores da vida, a gente vê o tanto que nós precisamos melhorar nestas pequenas coisas. A transformação do ser humano, ela é do micro para o macro, não é o contrário. Não é o contrário. E aí Emmanuel segue falando. Seguiu-lhe Jesus todos os passos. Jesus estava próximo àquele povo o tempo inteiro. Seguiu Jesus todos os passos, assistindo-o nos mais delicados momentos da sua vida. E foi ainda, sob o palio da sua proteção, que se organizaram os reinos de Israel, de Judá e na Palestina. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Então, todos nós devemos ao povo de Israel. Então, todos nós devemos conhecer um pouquinho dessas tradições, para entender o carinho, a tutela que Jesus tem com a humanidade desde os primeiros tempos. E como que a gente quer ser virtuoso com tudo aquilo que o Cristo traz enquanto segundo revelação, se a gente não consegue ser justo, leal ao propósito que a gente abraça, como os primeiros povos que acreditavam no Deus único, como os judeus, assim o faziam. Né? Então a gente tem que entender como que você quer que o seu filho te ama se ele ainda não te respeita? Como que você quer um filho virtuoso se ele é indisciplinado? Então a disciplina, a justiça, a lealdade são características que vão anteceder a humildade, a misericórdia, a benevolência, a compaixão e o amor. E o amor. Então, quando estudamos o Velho Testamento, nós nos aproximamos a essa necessidade. O Brasil é um país extremamente cristão. E a gente fala, o brasileiro é caloroso, acolhe. Sim, nós temos características fantásticas, fantásticas. Mas a gente tem que aprender com outras nações também que já conseguem dar um passo à frente no que se refere às questões de educação. Né? Esses dias eu estava vendo uma matéria na Suíça, que alguns comércios lá já há muito tempo adotam o seguinte, eles colocam um cesto do lado de fora, por exemplo, um lugar que vende frutas, né? Eles colocam ali um cesto com as frutas e o preço, e do lado uma caixinha. Então você chega, escolhe sua fruta, coloca o dinheiro na caixinha, pega o troco e vai embora. Né? E tem uma pessoa ali, às vezes, dentro da loja, arrumando as coisas, e a gente fica imaginando, será que isso daria certo no Brasil? Não é? Será que daria certo? Não é? A gente colocar as coisas para fora e depois, só no final do dia, ir lá e pegar. Então, é uma questão educacional, senso de justiça, do que é certo, o que é errado, o que é meu, o que não é. Não é? O que, infelizmente, a gente ainda está distante. E essa é uma grande mensagem que o Velho Testamento nos traz. E o pessoal pode estar se perguntando, mas não ia falar do martírio de Jesus? Nós vamos chegar lá, fiquem tranquilos. Porque é uma construção também de pensamento e de entendimento. Tá? Agora a live ela pode durar até 5 horas, Eva. Então, tá bem tranquilo. Viu? Você avisou isso lá no Instagram, no YouTube, a gente não se esqueceu de avisar, viu? Quando dá o tempo, eles cortam na hora. Sim. Agora é engraçado que uma vez que estávamos aí no Viana, acho que foi 1h20, não cortaram, né? É coisas do Viana de Carvalho. Eles tiveram muita misericórdia. Mas vamos lá. Vamos lá para a gente conseguir fechar o tema. E aí Emmanuel continua. Dele asseveraram os profetas de Israel muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Aí agora, Emmanuel vai parafrasear Isaías, falando do povo de Israel e dos profetas. Ele vai parafrasear Isaías. E vejam o que ele vai trazer sobre Isaías. Eu quero que vocês gravem muito a primeira frase, porque a gente vai usar ela daqui a pouco no Novo Testamento. Vejam só o que Emmanuel vai parafrasear. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Aqui ele está trazendo o capítulo 53 do livro de Isaías,
que foi escrito mais ou menos 700 anos antes da vinda de Jesus. Isaías, que foi o profeta que mais sentiu a presença do Mestre. Começou seu ministério aos 25 anos de idade, tendo em Jerusalém, no grande templo, uma experiência mediúnica em que ele viu o próprio Cristo. E muitos outros anjos que começaram a cantar um coral celestial dando glórias àquele momento. E Isaías, envergonhado de ver tanta luz e ver o próprio Cristo, convidando-o a servi-lo, a proclamar o evangelho, ele falava: eu sou muito impuro, eu vivo num mundo de impurezas, mas Jesus diz a ele: eu creio que você é capaz, eu preciso de ti, eu preciso do seu ministério. E um daqueles anjos, né, daqueles espíritos evoluídos que ali estava presente, levou uma espécie de materialização luminosa e colocou na região da fala e da garganta de Isaías, dizendo a ele que ele teria a missão de proclamar as verdades eternas do reino de Deus. Não é? Como a gente acredita que a espiritualidade pensa também a longo prazo, não só esse livro profético, mas quem sabe mais tarde ele também não reencarnaria para continuar aquela missão. Não é? E quem foi Estevão? Senão o grande proclamador do evangelho. Antes da chegada de Estevão na Casa do Caminho, ninguém pregava o evangelho. A casa funcionava para assistir socialmente, um trabalho lindo, mas a pregação do evangelho em todas as comunidades cristãs se deu a partir do movimento de Estevão. Mas hoje é assunto para o nosso livro sobre Estevão, que tem várias evidências que a gente pode estar falando do mesmo espírito. Mas a gente vê a proximidade tanto de Isaías, tanto de Estevão, ao nosso Senhor Jesus Cristo. O comprometimento que eles tinham com a causa cristã e o planejamento de Jesus desde esses primeiros tempos até o momento em que ele passou na Terra, e certamente com a doutrina dos Espíritos, que foi codificada com a permissão do Cristo e sob a orientação de Jesus nos planos mais altos da vida. Vejam, Emmanuel continua parafraseando Isaías. E tudo isso que Emmanuel diz, a gente começa a lembrar da própria crucificação, porque aqui, esse trecho que Emmanuel traz é a profecia, obviamente, da vida de Jesus, que Isaías faz, mas ele coloca um foco ali muito grande durante o martírio, né? Desde o momento em que Jesus é preso e abandonado pelos seus, até o momento da sua morte e da ressurreição. Emmanuel continua falando: coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si as nossas dores. Presumireis, na sua figura, um homem vergando ao peso da cólera de Deus. Mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e nas suas feridas, onde será a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas, para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Então essa profecia de Isaías faz a gente entender que ele estava fazendo uma carta viva de Jesus 7 séculos antes de Jesus nascer na Terra. É impressionante, né? E Emmanuel não traz isso à toa no livro A Caminho da Luz, quando ele relata os profetas, para mostrar de fato que os profetas, segundo o próprio Emmanuel, no Paulo Estevão, eram médiuns evangelizados. Os profetas de outrora são os médiuns evangelizados dos dias atuais. E por que eu trouxe tudo isso? A importância do Velho Testamento, a importância do judaísmo para a gente falar do sacrifício de Jesus. Porque existe uma frase que Jesus pronuncia no início do seu sacrifício, da crucificação, que é mal compreendida pelos próprios espíritas e que às vezes a gente usa como desculpa para não aceitar os desígnios de Deus. Porque quando é crucificado, Jesus diz o seguinte: Deus meu, ou meu Pai, por que me abandonastes? Sim. E eu já ouvi palestras, reflexões evangélicas, pessoas cristãs falando assim: se Jesus chegou a sucumbir e duvidar e acreditar que Deus tinha abandonado, eu tenho o direito de acreditar e ficar revoltado de vez em quando. Todos temos os direitos.
Mas a gente não pode confundir as coisas. Jesus era um espírito puro que criou o próprio planeta. Será que ele ia se sentir abandonado por Deus em algum momento? É a lógica que quer nos sacudir. Então, por que ele pronuncia isso sabendo que aquilo poderia ser registrado? Por que Mateus registra isso sabendo que as pessoas poderiam mais tarde interpretar de forma equivocada? E aí eu faço uma outra pergunta. Por que a gente não estuda o Velho Testamento para entender isso também? Não é? Todo mundo aqui conhece o Salmo 23, eu tenho certeza. E a gente é assim também. A gente conhece só uma parte que a gente fica simpático. A gente não busca conhecer todo. Por exemplo, o Salmo 23... dá um seminário, mas a gente geralmente conhece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A partir daí a gente não sabe o que tem. Mas é lindo todo o Salmo 23. Não é? E é digno de um estudo, quem sabe até uma palestra sobre esse Salmo, Eva. Pronto. E o que antecede... Ótimo. E o que antecede o Salmo 23 é o 22, obviamente. Se o pessoal aqui, ó, que tá acompanhando, se alguém conhece aqui o Salmo 22, coloca o coraçãozinho aqui. Vamos ver se o pessoal está conhecendo o Salmo 22. Que não vai vir nenhum coração. Ó, veio um coraçãozinho, beleza. De 46 pessoas, uma conhece, né? Então vamos lá. Vejam que eu separei alguns trechos do Salmo 22 para a gente entender o que estava acontecendo naquele momento, não é? O primeiro item do Salmo 22, olha como que o Salmo 22 começa, meus irmãos. Deus meu, por que me abandonastes? Salmos eram poemas em que os judeus cantavam. Poemas que eram cantados pelo povo judeu, que falava das coisas de Deus. Então, a gente já percebe que, na verdade, Jesus ele não estava reclamando, ele estava cantando. Você já estava passando, já passou, Eva, por algum problema assim que te aperta tanto o coração que você não consegue concentrar para fazer uma prece? E aí, sabe o que você faz? Você vai lá e coloca o CDzinho, né? Ou no YouTube, o que for, do Infinito Bem, para ouvir os nossos irmãos aí cantar. O Renatinho, o André, a galera vai cantar, a Thalita. Por quê? A canção, ela acalma o nosso coração. Isso. Ela serena a alma. Ela nos conecta com Deus nos momentos difíceis. Então Jesus estava nos ensinando. Mas Jesus ainda era muito mais profundo, Eva. Sabe por quê? Porque o Salmo 22 não é apenas um cântico que começa, Deus meu, por que me abandonaste? Ele é conhecido como o Salmo do Cristo. É conhecido como o Salmo do Cristo. Muitos itens do Salmo 22 referem-se ao momento da crucificação de Jesus. Então ele estava mostrando para aquele povo que estava se cumprindo mais uma profecia. E ele cantou, ele brincou com aquilo ali, ele usou a cultura, a tradição religiosa, os processos históricos para mais uma vez comprovar que ele era o Filho de Deus. Temos, por exemplo, nos itens 6, 7 e 8, respectivamente, do Salmo 22. Olha o item 6. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Aqui o Salmo 22 cita Isaías, que Emmanuel citou quando ele vai falar dos profetas. É o trecho lá que Emmanuel cita. Então veja, o próprio salmista lembra o profeta Isaías que veio antes dele, não é? E ali eles fazem uma conexão para que Jesus naquele momento cantasse e lembrasse também daquele item. Vejam o item 7. Que é a continuação também dessa profecia. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lados e maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor? Que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Aqui é a fala não só dos soldados, mas do outro criminoso que estava sendo crucificado. Dimas defendeu Jesus, mas tinha um outro ali que estava assim, você não é o cara? Cadê seu Deus? Sim. Você salvou todo mundo e não consegue salvar a si mesmo? Então isso aqui já era profecia. Mateus, os evangelistas, eles vão relatar a primeira frase de Jesus. Mas eu tenho certeza que naquele momento Jesus cantou todo o Salmo 22. Para demonstrar que de fato ele era o Filho de Deus. Não é? E aí continua, por exemplo, no item 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Então até a forma que crucificaram Jesus e que amarraram ele, o salmista, ele profetizou. Até aquele acontecimento da crucificação foi profetizado.
Já no item 17 e 18, poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas roupas. Se a gente assistir um filme da vida de Jesus, nós vamos ver que isso aconteceu. Né? A forma que Jesus está crucificado, quando fala assim, eles vão contar os meus ossos, ele vai ser crucificado nu praticamente, vai ser humilhado, vai passar vergonha. Porque se dá para contar todos os ossos, ele não está com vestimenta. E aí, na sequência, ele fala, eles vão disputar minhas vestes, eles vão arrancar sorte sobre ela. Vão me deixar nu, não é? Então veja a humilhação que o Cristo passa, a profecia, o Cristo cantando e a gente interpretando, achando que Jesus se revoltou contra Deus e que eu posso também me revoltar. E aqui eu deixei um trecho final do Salmo 22, que Davi fala o seguinte, uma semente o servirá. Então, por que todo esse sofrimento? Por que todas essas dores? Uma semente o servirá. Então ali ele estava plantando uma semente muito mais profunda, muito mais séria. Será declarada ao Senhor a cada geração. A semente que Jesus plantou ali seria declarada ao Senhor, glorificada ao Altíssimo, em cada geração. Porque essas palavras de vida eterna não passam. Elas são e permanecerão sendo sempre eternas, né, na nossa vida. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então tudo isso será contado de geração a geração, porque ele assim o fez. Não é? E essa semente que vem germinar no nosso coração é a demonstração que a doutrina de Jesus ela é muito maior do que uma existência apenas. Não adianta a gente achar que está tudo revelado e se a gente buscar conhecer só o que tem nos livros espíritas, a gente vai ter todo o conhecimento do mundo. Claro que o que hoje nos é ofertado talvez seja algo que estejamos esperando por muitas reencarnações. Mas a gente não pode esquecer as duas primeiras revelações. Nós precisamos utilizar toda essa explicação, essa ciência, para entender profundamente a justiça e o amor, Moisés e Jesus, encaixar e casar profecias com momentos como o martírio do Cristo, que foi muito maior também do que a parte do sofrimento. Jesus converteu muitos corações naquele momento, pelo olhar. Muito é dito de um discípulo em que estava presente, João Evangelista, que inclusive foi o único que não foi martirizado. Poucos comentam o que encontramos no capítulo 29 do livro Boa Nova, intitulado O Bom Ladrão. No momento em que antecedera a crucificação de Jesus, alguns dias antes, ele estava reunido com seus discípulos e ali eles discutiam muito sobre a fé. E ali uns falavam que a fé é virtude dos mais velhos, porque é preciso experiência. Outros diziam que eram os mais jovens, porque precisava ter vigor, disposição para servir e testemunhar. Outros ainda, como Mateus, Judas, afirmavam que para ter fé tem que ter dinheiro, porque a fé sem obras é morta. Outros diziam que precisava ser miserável, porque para ter fé tem que ter humildade, e humildade tem a ver com pobreza, e nada disso. Jesus toma a palavra e fala com eles que a fé é o testemunho que a criatura dá ao Criador, principalmente no momento de adversidade. É a nossa lealdade a Deus ante as adversidades da vida. Será que a fé de Jesus iria sucumbir, portanto, na crucificação, ao ponto dele se sentir abandonado? Jesus cantava, Jesus pronunciava uma profecia, nos fazia compreender quão lindo é casarmos a lei de revelação e justiça por excelência, junto com a grande lei de amor personificada pelo próprio Cristo. Mas ali havia um dos discípulos que ficou extremamente conturbado e não compreendeu a definição da fé, Tomé. E enquanto nós acreditamos que o único presente na crucificação era João, o livro Boa Nova vem nos narrar que alguns dias depois desse fato, quando Jesus carregava a própria cruz, Tomé também estava presente, mas fantasiado. Sem coragem de estar de cara limpa. Mas ele acompanhou momento a momento e começou a entrar em conflito porque ele procurava naquela pequena multidão onde deveriam estar aqueles que receberam a dádiva, de voltar a enxergar, onde deveriam estar aqueles que receberam de Jesus o dom da fala, onde estariam tantos leprosos que foram limpos, mas que receberam
O grande verbo divino, que geralmente após as curas dizia àqueles que recebiam seus benefícios: levantai-vos. Onde deveriam estar os próprios discípulos no momento em que Jesus mais necessitava. Ele olhava para si mesmo, na covardia de uma fantasia, e lamentava-se profundamente. Eis que fez-se um grande silêncio, rompido pela voz de um criminoso, Dimas, que clamou a Jesus: Mestre, lembre-se de mim quando entrares no seu reino. Um grande silêncio se fez. Aquele silêncio que foi acompanhado de um esforço hércules de Jesus para erguer a fronte e, com seu olhar translúcido, procurar no meio da multidão alguém. Como se procurasse e não achasse, eis que os seus olhos encontram os olhos de Tomé, que estava por detrás daquela máscara, daquela fantasia. Tomé sentiu seu corpo ficar anestesiado, sentiu vergonha, sentiu medo, mas sem que Jesus pronunciasse uma única palavra, ele ouviu o eco da voz de Jesus na sua alma. Vê, Tomé, enquanto todos os meus discípulos, e também aqueles que receberam benefício das minhas mãos, me abandonam no momento em que mais preciso, eu encontro a fé personificada na lealdade deste criminoso. Naquele instante, em que Tomé estremecia e permanecia ouvindo a fala de Jesus repetidamente no teu íntimo, Jesus, se esforçando, pronunciou as palavras que são registradas por Lucas, a Dimas: em verdade vos digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Palavras estas que também são mal compreendidas. O que seria esse paraíso? Não é um lugar, como o próprio Paulo vem abordar na questão 1009, quando Kardec pergunta das penas eternas. E nesse momento, com Dimas, começamos a entender: para a criatura caminhar na unidade de Deus, precisa da justiça. Dimas cometeu injustiças ao longo da vida, mas muitas vezes o encarceramento já neutralizou todo o mal que ele havia feito ao próximo, porque muitas coisas pagamos aqui mesmo na vida material. Não é necessário chegarmos no mundo maior para resgatarmos as nossas falhas. Deus tem a misericórdia infinita e sempre nos dá grandes oportunidades. O amor cobre multidão de pecados, segundo nos ensinou Jesus Cristo. Ali, ele tinha o amor o convidando. Lembramos ainda do profeta João Batista, o último dos profetas, que nas suas pregações no deserto dizia: arrependei-vos, mas que vosso arrependimento dê frutos de arrependimento. Não basta clamar proteção, não basta clamar e dizer que está arrependido. Precisamos dar frutos de arrependimento. Por isso que Kardec e os Espíritos nos explicam em O Livro dos Espíritos que a criatura, quando se arrepende, vai replanejar uma nova reencarnação para ajustar. O arrependimento é o primeiro passo, mas precisamos das provas e expiações para neutralizar aquele mal que fizemos outrora. Logo após a conversão em Damasco, Saulo de Tarso procurou Gamaliel, o seu pai espiritual no deserto da Palmira, e Eli Gamaliel, inspirado por força maior, disse a Paulo, e Emmanuel registrou não por acaso: Saulo, meu filho, nas minhas meditações profundas no deserto, cheguei à conclusão de que a terra da promissão das antigas escrituras é o Evangelho de Jesus. A terra da promissão, terra prometida, reino dos céus, plano espiritual superior, é o Evangelho de Jesus. Portanto, quando Jesus fala a Dimas: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda hoje, Dimas, vai conhecer o Evangelho. Ainda hoje você terá a oportunidade de ter acesso às verdades imortais e imutáveis, às leis que nos regem, para então você refazer o caminho. Ele não prometeu um lugar, ele não prometeu paz de espírito sem movimento, mas ele prometeu tutela, ele prometeu revelação, porque o Cristo assim nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Que a doutrina espírita permaneça iluminando o coração de todos vocês, para que possamos estudar a justiça por excelência em Moisés e os profetas, mas acima de tudo, buscar viver o amor imortal que Jesus legou à humanidade inteira. Muita paz a todos e que o Cristo
permaneça sempre no leme de nossas vidas. Obrigado, Eva. Obrigado, família Viana de Carvalho. E eu espero em breve estar aqui novamente. E, mais uma vez, acho que o Instagram aqui, o YouTube, está ajudando você. Porque já passou 5 minutos da hora e ainda não nos cortaram. Não, é né? porque eu tenho contrato com o Instagram espiritual. Eu já sou assim com eles. Ó. Tem crédito lá já, fica tranquilo. Tá em outro canal. Então, antes que corte a minha fala, quero agradecer a você imensamente por estar aqui conosco e brevemente mais ainda, né? Uma grande novidade vem aí pela frente. Então, te agradeço muito. Você já sabe que se chama agora Rafael Lavarini Viana de Carvalho, não é? Quando você vier a próxima vez, vai receber seu novo certidão o registro de nascimento. Então, não tem mais como não ser Viana de Carvalho. E te agradeço, Rafael, e a todos aqueles que estiveram aqui conosco hoje, que pararam o seu tempo, que se desconectaram da tristeza, da angústia, do sofrimento e vieram buscar um pouco do Evangelho para se nutrir, para se fortificar, para conseguir fazer essa travessia, essa grande travessia nessa tempestade, sem perder o equilíbrio, sem perder a fé, sem perder a resignação e a compreensão, que tudo tem um proveito. Felizes daqueles que conseguem tirar do meio de todo esse caos uma grande riqueza. Mas também não podemos esperar que da noite para o dia as frutinhas que ainda estão verdinhas, se transformem nos frutos mais maduros e doces e deliciosos. Como você disse ainda há pouco, a natureza não dá saltos. Então, temos que, até isso, respeitar o tempo de cada um, não é? Mas a todos aqui eu digo, não entrem no desespero, não entrem no pânico, sejam responsáveis, solidários, fraternos, amigos, acolham, mas não permita sair do eixo do equilíbrio emocional, para que a gente não se distancie da luz e da paz. Porque mesmo que o mundo esteja em labaredas, tenho que cultivar o meu paraíso, a minha paz, a minha luz, porque senão serventia nenhuma eu terei para ninguém. Então, que possamos, no meio de toda essa tragédia, não é? Ainda poder ser luz. Braços que se estendem, mesmo que seja à distância, mas que a gente consiga, de pé, fazer essa grande travessia e um dia olhar para trás e dizer, conseguimos, vencemos. Né? Então, fica aqui o meu abraço para todos que estão aqui conosco hoje. Muita paz, cuidado, faça o isolamento social e assim que chegar a sua vez, tomem as vacinas da terra, porque enquanto isso a gente vai tomando a vacina de Jesus para se fortificar. Um abraço, meu amigo, tudo de bom para você. Um Tchau, beijo tchau, a beijo. todos. Tchau.